Aí, ó. Botei para gravar. É, tem que dar o aceite, porque senão ele tira vocês da sala de aula. Isso não é meu, é do Google. Vamos lá. Então, na nossa aula aí, na aula passada, a gente começou a falar do Power BI, né? A gente começou a falar, deixa eu puxar ele aqui, Power BI Desktop, né? Falamos das telas iniciais. Ó, acho que o João caiu, ó. Estranho. Tirar um print aqui. Pronto. Então, beleza. Então, a gente começou a falar sobre essa questão do Power BI, a gente falou essa nossa tela inicial, né? A gente iniciou criando um relatório em branco e a gente começou a falar sobre a obtenção dos dados, né? A gente falou da sobre obtenção dos dados, falando da importância lá do processo de ETL, né? Extração, né? A transformação, o load e até a situação da mudança, né? Do chamado ELT, né? Que houve essa mudança expressiva em relação aos dados. Hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a falar do processo de transformação. Vamos falar aqui, ó, sobre o processo de transformação. E a gente vai já conhecer, vamos fazer durante essa semana vários processos de limpeza e várias técnicas para a gente poder entender é, as ferramentas que o Power BI nos entrega para deixar os nossos dados limpos para que a gente possa depois partir para o processo de visualização da informação, tá? É, eu vou postar aqui para vocês lá no grupo, mas depois eu vou passar no material, que eu estou montando um material novo para vocês. Deixa eu só passar aqui. Cadê? Deixa eu só pegar aqui dados de sala de aula. Eu vou postar ele aqui no grupo de vocês, mas depois ele vai estar na. Pronto. Eu coloquei lá no grupo de vocês, tá? Só mostrando aqui da pontinha, ó. Coloquei lá, só mostrar a parte gravada. Nossa aula de hoje, né? Que tá dia 3. As duas aulas gravadas. Coloquei este link aqui, ó, que é o nosso material que a gente vai começar a falar hoje, tá? Quando eu clicar nesse cara aqui, ele vai jogar vocês para uma página. E lá vai estar projeto 1, projeto 2, projeto 3, mais essa planilha. A gente vai começar no projeto 1, tá? Vamos começar a carregar essa base de dados que está aqui em XLS, depois a gente vai trabalhar com outras bases de dados, tá? Então isso aqui eu postei lá para vocês para a gente poder trabalhar. Puxar para cá, que isso aqui é... Eu estou terminando também de montar já a nova estrutura da... Passei o fim de semana montando isso aqui para vocês aqui, essa nova estrutura do curso. Então, ó, ele vai ficar nesse jeitinho aqui, que aí ele tem, ó, módulo, bem-vindo à sala de aula, dados. Hoje, mais ou menos, aí eu já começo a puxar vocês para cá, tá? Aí eu já estou colocando todos os módulos separadinhos, né? Isso aqui é novo, não tinha nos outros cursos, eu estou arrumando isso aqui.
Aí vocês têm aqui esse primeiro módulo que a gente andou conversando, olha. Arrumei esse módulo aqui, tem a parte teórica do curso. Ó, por isso que eu demorei, que eu estou montando isso aqui, ó, ficando bonitinho aqui, ó. Explicando cada termo, né? Aí vocês vão poder acompanhar. Separei aqui de forma organizada. Ó, que é dados. Já tá a nossa primeira aula gravada, tá aqui, ó. Eu só vou aumentar aqui para ficar bonitinho. Então, isso aqui, o material um já tá pronto, tá? Aí hoje eu devo postar o 2 e 3 e vou puxar os alunos para cá, para essa plataforma aqui para vocês, tá? Então, isso aqui é o que eu estou botando como material escrito. Depois tem um áudio aqui também. E vou botar um PDF para vocês puderem imprimir alguma coisa, tá aí também, vai ficar nessa pegada. Então é assim que eu vou. Tô arrumando, na verdade, todos os meus cursos dessa maneira agora. Eu vou passar para cá, para essa plataforma. É muito parecido com o Classroom, mas eu acho ele é mais dinâmico com um professor, tá? Então, eu já tô com todos os meus módulos prontos e eu só tô arrumando já para passar os outros para lá. Tava até já arrumando o módulo 2 aqui. O módulo 2 já tá pronto. Ó, o módulo 3 também já tá pronto aqui, ó. Vai passar para lá, ó. Ficou bonitinho, né? Pô, fiz tudo em HTML, ficar com seu site, ó. Aí, todos os módulozinhos. Vai ficar legal, vai ficar legal. Todos os cursos eu vou fazer nessa pegada. Aí vocês podem acessar quantas vezes quiser, fica aí, vai ficar tudo online. Então vamos lá, vamos começar, tá? É, o que a gente tem aí, tá? A gente começou a falar do Power BI, a gente falou sobre o processo de ETL, falamos sobre essa questão da exportação dos dados, né? Que eu disse para vocês é onde a gente vai perder mais tempo nossa mão de obra de trabalho, porque a gente não sabe como esses dados estão vindo, a gente não sabe é, 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 como eles foram exportados em si, né? Então a gente tem que trabalhar com essa situação muitas vezes e aí a gente tem que organizar ele, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer essa importação desses dados e aí a gente vai começando discutindo devagar, vamos aprendendo cada técnica de que isso e é isso que me deixa mais acho assim que eu digo assim, não me deixa entediado muito na minha área de dados, porque é, cada vez que você pega a informação que chega, ela vem de um jeito diferente, né? Então você tem que aplicar técnicas ali, não às vezes nunca é a mesma do mesmo jeito, né? Então eu digo assim que é isso que acaba fazendo que a gente fique, como dizer assim, sempre se inovando nesse processo, né? Sempre se inovando nesse processo, porque como diz, é interessante essa questão dessa busca aí dessa informação contínua de estudo. Vamos lá. Então, o que a gente tem aí, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou importar a nossa base, a nossa primeira base. E aí, nessa primeira base, a gente vai carregar uma base em XLS, que é uma base de Excel, tá? Uh, tem alguém que está ligando aqui, é um aluno. É um aluno da sala. Deixa eu ver o que é. José. Peraí, José. Eu acho que na hora dele deve ter dado aceite lá no. Eu acho que foi na hora do aceite da aula da gravada, ele não deve ter dado o aceite. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Espera um minuto.
Pronto, voltamos. Vai tentar ver lá. Perguntei aqui pro Google e me deu uma. Então vamos lá, voltando aqui. Então o que acontece? Tá? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai importar lá naquela base, naquele link que eu passei para vocês. Tem uma base lá, a gente vai começar a trabalhar essa base. O que eu vou fazer? Tá? Então, como eu quero importar esse dado, tá? Eu vou importar esse dado do Excel. Eu posso obtenção de dado aqui, ó, pasta de trabalho do Excel. Só que antes, tá? Sempre verifique se o dado realmente é isso, tá? Então, naquele link que eu mandei para vocês lá, existe lá uma base de dados. Deixa eu só pegar ela aqui para mostrar na tela. Então, aqui a gente tem, ó, naquele link lá que eu disse para vocês, tem projeto 1, 2 e 3, tá? E aí eu tenho aqui, ó, projeto 1, é esse que a gente vai pegar, e a gente vai procurar o arquivo aqui, ó, base de dados P1XLSX, tá? Então a gente vai pegar esta base aqui para a gente começar a trabalhar nela, tá? Então como eu vou fazer? Tá? Eu vou vir aqui na minha obtenção de dados, vou pegar aqui pasta de trabalho do Excel. Se você perceber, tem um atalho aqui do lado também, ó. Tanto por aqui como por aqui. Ok, tá? Vou clicar, pode ser por aqui ou por aqui. Vai carregar para a gente a nossa tela para ela poder conectar, né, a esta base. Tá? Eu vou procurar. Vou encontrar a minha pasta lá, ó, projeto 1, e vou conectar na minha base de dados P1 aqui, ó. Tudo bem? Até aqui tudo certo? Nessa importação? Então, vou abrir. E aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar um próximo. Ele vai trazer para mim na tela o que tem dentro daquele arquivo, tá? Então, ele vai trazer aqui, ó. Existe 3 planilhas lá dentro, tá? Isso é muito bom a gente entender, até tira uma dúvida em relação ao Excel. Porque nós temos mania de dizer assim, nós vamos trabalhar com planilha no Excel. Na verdade, a gente trabalha lá com a pasta de trabalho. E dentro da pasta de trabalho nós temos planilhas, tá? A gente tem mania de dizer assim, eu vou abrir uma planilha, né? Se eu pegar aqui o Excel como exemplo, vai tirar essa dúvida que está aparecendo na tela aqui, ó. Eu abri um arquivo, apareceu 3. Então, olha aqui, ó. Isto aqui é uma pasta, aqui, ó, pasta, tanto que ele como pasta. Isso aqui é uma pasta de trabalho do Excel. Dentro dessa pasta de trabalho do Excel, eu tenho as planilhas. Olha, tá aqui, ó, planilha 1, posso botar planilha 2, planilha 3, planilha 4, planilha 5, tá vendo? Então, dentro dessa pasta, eu tenho, por exemplo, 5 planilhas. 6 planilhas, né? Então, dentro dessa pasta, tem 6 planilhas. Então, o arquivo que o Excel trabalha é justamente essa pasta de trabalho. E dentro dela tem as planilhas, tá? Isso aí é lá no curso de Excel. Mas às vezes a gente está sempre falando planilha, planilha, planilha. Às vezes a gente acaba ficando com isso em mente, tá? Então, voltando aqui, ó, nós temos uma pasta e dentro dessa pasta ele encontrou 3 planilhas. O que acontece? Normalmente até eu abro antes no Excel para dar uma olhada, para ver qual é que tá. Mas ele tenta já analisar aqui e dizer para você qual é que você vai trabalhar. Tá? Então ele até me sugeriu, realmente é essa aqui que eu quero. Ó. Eu quero a base 1, eu vou dar um clique em cima. Ela vai fazer de um preload, né? Ela vai fazer um pré-carregamento trazendo os dados para mim. Só de olhar ali, a gente já vê ali que tem umas bagunças ali, que a gente vai ter que parar para dar uma arrumada, né? Isso aqui que é esse que vai começar o nosso trabalho. E aí, ó, o que eu vou fazer? Com a minha planilha já tá aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter, como ela tá bagunçada, ela não tá organizada, então eu posso clicar aqui, ó, e passar para a área de transformação. Tá? Eu vou clicar aqui, ó, transformar dados. Cliquei nesta setinha aqui, ó, transformar dados.
Poderia dar um load e depois lá apertar transformar também chegaria na mesma situação, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, vou transformar data. Ele vai carregar este cara aqui, ó, para mim, ó, que é o Power Query, tá? Pronto, nossos dados estão já nessa área de edição e agora a gente vai ter que parar para estudar esses dados, analisar o que ele tem para a gente poder corrigir, tá? É aqui que a gente vai perder mais tempo, porque dependendo do tamanho dos dados, essa limpeza pode demorar. Deixa eu só passar aqui, em 5 segundos, rapidinho. Pronto. Tá arrumando a tela aqui que eu tava fazendo assim, ó, girando toda hora, a cabeça tá ficando com o pescoço duro. Vamos lá. Então aqui, ó. É... Então olha só, pessoal, este cara aqui que a gente está na tela, tá, pessoal, é o Power Query, tá? Então aqui a gente vai fazer todo um trabalho de filtro com ele, tá? Desses dados. Vamos ver o que que a gente tem, tá? Para a gente poder aprender um pouco sobre ele e as suas ferramentas. Isso aqui é importantíssimo. Primeiro, vamos lá. Até aqui, tranquilo, né? Power Query. Vamos lá. Eu tenho um Power Query dividido aqui na base, tá, pessoal?
em 3 áreas, tá? A área de consulta, que aqui ele vai mostrar qual é o dado bruto que ele está trabalhando. Por enquanto ainda é um dado bruto, né? A gente ainda não trabalhou, não transformou isso aqui em uma informação, que eu tenho um dado bruto. Posso ter aqui vários dados trabalhando, cruzando, né? Para que ele possa chegar nos dados que a gente quer. Na central, nós temos os dados que foram carregados desse dado bruto. E só de a gente analisar aqui, a gente já encontra algumas situações que têm que ser mexidas. Tá? Esta linha não devia estar aqui. Tem uns espaços num aqui, ó. As colunas, né? Não tenho aqui as categorizações de coluna. Tudo isso aqui é parar. Você tem que parar para justamente fazer essa análise, né? Para poder organizar. Então, olha, tem uma coluna toda vazia, tá vendo? Tem colunas repetidas. Então, tudo isso aqui chega a ser justamente o nosso trabalho, né, do processo de transformação. É fazer essa organização para que o dado fique organizado e a gente possa chegar o mais próximo de um dado limpo ali e convertê-lo depois em informação. Na terceira situação, do lado direito, nós temos aqui a parte de propriedade das consultas, nada mais é do que o nome desse carinha aqui, ó. Eu poderia trocar, chamar de dados básicos, depois chamar isso de produto. Depois a gente vai estudar mais na frente sobre questão dos tipos de dados, que aí vocês vão entender essa questão dos tipos de dados. Oi, Bruno, pode falar. Professor, boa tarde. Nesse caso, nesse Power Query, é que vai ser tratado antes de levar para criar o painel. Por exemplo, aí a gente está vendo que é uma base pequena, né? Mas se Isso, fosse uma base bem extensa e eu quisesse verificar se tem colunas com campo nulo, aí eu faria o tratamento aí. tudo aqui. Ah, beleza. Tá, como o nosso curso aqui ele é Power BI, tá? A gente vai focar no Power BI. Mas tem outras ferramentas que tu pode usar. Por exemplo, tu poderia, dependendo do teu conhecimento, se os dados de repente foram muito gigantescos, e tu acha que tu quer fazer algo muito mais rápido, por exemplo, a linguagem Python te ajudaria a fazer isso, mas aí já é uma outra. Justamente tem um curso de análise de dados júnior, ele faz essa pegada. A gente faz Python, R, Excel, Python, R e tem mais uma, acho que o Origin, que a gente já ensina a fazer o mesmo trabalho em várias ferramentas diferentes, né? Só que como a gente está focado aqui em Power BI, a gente vai fazer esse mesmo trabalho no Power BI. O Power BI tem uma sustentabilidade muito grande, tá? Eu tenho uma tabela aí de 1,5 milhão de dados que a gente vai trabalhar com ela aí, mas é a mesma técnica, tá? Para coisas assim muito gigantes de Big Data, a gente já aconselha usar de repente um Python da vida, um R, que dá para fazer esse trabalho, essa tratativa. Mas é uma questão que eu acho assim, um pulo do gato para vocês agora, né? Que vocês já vão pegar toda essa base e depois pular para algo maior. Ok, então vamos voltando aqui. Então, nessa nossa história aqui, o que a gente tem? Essa base aqui vai ser que a gente quiser trocar esse nome, tá? Então é só a gente vir aqui, de repente trocar aqui, eu vou chamar aqui de, por exemplo, TB Produtos. Vou dar um Enter. Ele vai trocar lá, tá vendo? Ó? Trocou lá o nome. Ah, mas não era esse, porque a gente vai depois ver sobre a questão como tipos de dados, a gente vai estudar e a gente vai entender que existem tipos de tabelas. Uma pode complementar a outra e outra pode ser isolada. Outra coisa muito importante aqui, tá, pessoal? É essas etapas aplicadas, tá? Diferente das outras ferramentas que a gente trabalha lá, do pacote Office, o Excel, né, o Word, a gente chega lá, fiz uma situação errada, aí você chegou lá, dá Ctrl Z, né, aí volta, né. Aqui eu vou ter o histórico de tudo que eu estou fazendo. Então, se de repente eu fiz uma coisa errada, eu posso vir aqui, ó, e voltar essa etapa. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. A gente vai fazer, mas só mostrar aqui logo.
Um exemplo. Vamos imaginar, não precisa fazer, tá? Só olha ainda. Ó, eu removi aquela coluna. Quando eu removi aquela coluna, vai aparecer aqui, ó, coluna removida, tá vendo? Cara, não era para ter apagado aquela coluna. Ou eu vou chegar aqui, Ctrl Z, ó. Olha, o Ctrl Z eu tô apertando no meu teclado, olha. Não existe, tá vendo? Aí o cara entra em desespero. Não precisa entrar em desespero. Aqui nas etapas aplicadas, ele pode vir aqui, ó, apertando um xizinho aqui. Pronto, a coluna voltou. Sim ou não? Outra coisa, tá? Tomem cuidado em voltar etapas. Por exemplo, vamos dizer que eu fiz 3 etapas e tinha uma, não era para me ter feito. Aí, eu vou voltar lá tinha 3 etapas, primeira, segunda, terceira. Aí eu fiz outras coisas, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vocês vão lá, cara, não era para me ter feito. Aí tu volta para a segunda etapa aqui e restaura ela. Tome cuidado, porque tem etapas que são ligadas uma com a outra. Por exemplo, esse cara estava ligado a alguma situação, aí tu restaura a bagunça toda a tua base. Então é melhor tu voltar de uma em uma, da última até onde tu estava, para não, às vezes, não perder esse nexo, tá? Tudo bem sobre essas 3 entradas aqui? O lado da consulta, o lado dos dados, as propriedades e as etapas aplicadas? Ótimo. Depois lá eu vou botar uma foto ah, apontando o nome de cada um desses aqui para vocês, tá? Pode falar, Edson. Diga lá o que é esse mais ou menos aí. Mas aí. Tá, vamos lá. Entendi a situação. Vamos imaginar que eu peguei aqui, vou excluir esta coluna aqui, certo? Excluir. Tá? Eu vou até aproveitar e já mostro quando não sai e volta. Aí eu vou aqui, ó. Vou fechar e aplicar, que é como se fosse salvar, tá? Vou fechar e aplicar. Ele está carregando, que eu salvei. Depois vocês vão fazer direitinho, a gente vai fazer junto isso aqui. Ó, aí ele carregou para cá. Esse aqui é a parte já do load. E aí é o seguinte, cara, eu fiz, não era para me ter feito aquilo. Eu vou voltar lá para transformação. Tá aqui, ó. Transformar dados, tá vendo? Tá bem aqui na frente, ó. Eu vou clicar. Ele vai voltar para lá. E se tu perceber, aqui é isso, olha. As colunas removíveis ainda tá ali, ó. Mesmo que eu tenha salvado, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar agora, ó. Procurar aqui, ó. Ela tá para cá. Olha ela aqui, a coluna 8. Ó. Voltou, tá vendo? Então eu salvei. Só que saí, salvei, tudinho, mas ela ainda ficou lá. Quando eu cliquei aqui, retornou o que estava antes. Beleza? Vamos lá. Vamos o negócio aqui fazer. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou remover a nossa coluna. Remover nossa coluna. Fechar e aplicar. Fechei e apliquei. Ele vai atualizar, se tiver de atualizar alguma coisa. Vamos imaginar aqui que eu vou salvar esse projeto aqui. Salvar. Vou salvar esse projeto aqui no meu computador. Aula 01 PP. Vou fechar. Ó, sair até do. Cadê? Fechei até o Power BI, tá? Deixa eu abrir aqui o outro. Power BI. Projeto aqui, ó. Aula 1 PP. Tá aqui, ele vem aqui, ó. Vou carregar ele. Carregou, né? Fechei, carreguei, beleza. Vou voltar lá no transformar. Olha ali, ó. Já tá aparecendo pra gente ali, tá vendo? A coluna 8 tá sumida. Pô, me arrependi. Vou voltar com ela. Tá lá ela de novo. E, como diz aqui a gente faz ao vivo.
Tranquilo? Matou essa dúvida aí para todo mundo? Então a gente percebeu que mesmo a gente salvando, a gente fechando, a gente consegue fazer essa recuperação do processo. Calma, devagar. Esquenta a cabeça. O negócio é. Eu digo assim que no Power BI, eu acho que os processos mais complicados eles são, que é aquela questão do cálculo, porque você tem que entender, às vezes, como chegar à questão do cliente quer. Então a gente vai ter que ter aquela lembrança de puxar a questão de cálculo, essas coisas. E eu acho que também a questão da montagem das fórmulas. A montagem da fórmula. Quando eu digo cálculo, eu acho que porque o cálculo também está envolvido a estatística, né? Pouca gente, por exemplo, tem que lembrar, quando eu devo usar um gráfico de é pizza ou torta? Quanto eu devo usar um gráfico de barra? Quanto eu devo usar um gráfico de linha? Eu acho que é essa que são os maiores desafios, porque para cada gráfico, né, existe um dado específico. E às vezes as pessoas querem pegar, por exemplo, fazer um levantamento de tal coisa que não é encaixar num gráfico e não dá para encaixar, porque aquele dado não foi feito para esse tipo de gráfico. Acho que aí que são as que eu digo assim que são os maiores desafios que vocês têm. E os cálculos, né, que muitas vezes a gente tem que parar e dizer, sabe, como é que a gente vai fazer isso aqui? De que maneira? Tanto cientista como analista, o desenvolvedor de Dash, ele tem que ele é um papel de uma dessas duas áreas, de análise ou de ciência de dados. Só que ele tem que parar o momento e entender o que o cara quer. Que aí que eu acho que é eu acho que eu digo sempre é o maior desafio, entendeu? Você tem que chegar para a empresa. Não se preocupa que eu já arrumei o módulo de estatística, a gente vai ter uma aula aí sobre isso, tá? E aí tu senta, o dono quer conversar contigo, ele só diz assim, cara, eu quero transformar isso aqui num painel. O pedido dele é esse, tá? Isso também está ligado à formação, tá? Eu tô te falando isso como professor de faculdade, é uma coisa que eu digo, às vezes eu digo para as áreas de gestão, que tem que também ter essa mentalidade. Até porque o BI, a gente já conversou isso, ele não é da TI, ele é um framework do setor da área de gestão. A gente que pegou isso, botou uma ferramenta e entrega o final, né? Mas a gestão também tem que conhecer da ferramenta. O que é que você quer? Aí eu quero isso, quero aquilo, tal. Muitas vezes chego para vocês e vão dizer assim, olha, só quero um painel. Aí vocês vão ter que parar, analisar, tentar ver os dados, ainda dizer, mas não era isso, mas cara, os dados estão entregando isso. Se você quer dessa maneira, eu vou precisar desses dados, tá? Então vocês têm que Não, o BI, o Business Intelligence, tá? Ele é um framework vinculado à questão da tomada de decisão, tá? Não é só o BI, tem o ITIL, tem o Data Warehouse, tem várias outras situações que são linkadas. Por exemplo, você tem o diagrama de Chikawa, que são todas ferramentas do setor lá, o pessoal da gestão usa muito. O que foi que a gente fez no setor de TI? A gente implementou a tecnologia. Então, agora, em vez de eles ter uma tomada de decisão gráfico, agora a gente coloca isso digital. Ficou muito mais rápido, entendeu? Informatizamos o processo. A palavra informática é isso. Informatização de processo. Né? Eu sempre digo, às vezes, quando o pessoal vai fazer na faculdade ou nos cursos técnicos, todo aluno diz, cara, vocês têm que entender. Informática é informatizar processo. É chegar no lugar, analisar e transformar aquela, muitas vezes, aqui em um lado tecnológico. Eu vou deixar um link depois para vocês de uma certificação de BI. Tá? Ela está gratuita. Vocês ganham um emblema internacional disso aí. Eu vou colocar lá no grupo até para vocês. Aí dá um peso valendo. Então vamos lá. Então aqui em cima, tá, pessoal? Eu tenho aqui os meus botões. Eu vou trabalhar. Aqui tem cada um deles, quando eu for falando cada um, a gente vai avançando, tá? A gente vai vendo cada um aqui. Mas agora o que eu quero, tá? Eu tenho que parar para olhar esses dados e ver o que eu posso fazer com esses dados, tá? O que a gente tem que analisar é ver cada situação e, a partir disso,
que técnica que eu vou usar para que eu possa tirar os dados para mim que são inválidos ali, ou não vão ajudar, ou vão atrapalhar, né? E deixar esses dados aí coerentes, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as duas logo primeiras situações aqui. Deixa eu ver se dá. Vocês conseguem ver aqui, ó, primeira linha, tá? Eu vou só ajeitar aqui, ó, primeira linha. Se você olhar aqui, ó, nessa primeira linha, vocês vão ver o seguinte. Aqui em cima é as categorias dos dados. Não tem categoria de dado, tá vendo? Está escrito coluna, coluna, coluna 3, coluna 4, coisa assim. Isso aqui não era para estar assim. As categorias, elas estão aqui na segunda linha, se tu ver, ó. Pronto, José. Conseguiu o que que era? Eu peguei aquele negócio lá da Google lá. Sim, sim. Descobriu o que era que te fez tu cair? Às vezes é ferramenta de bloqueio, alguma coisa, às vezes dá isso. Não, não, tranquilo, esquente de cabeça. Vamos lá. Então, voltando aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu tenho que, esse dois aqui, ó, que são as nossas categorias, elas têm que vir para cá, para a coluna. Tá? Quando a gente está acostumado com Excel, cara, a gente fica assim, quando vai para o Power BI a primeira vez, a gente fica doidinho porque a gente quer, beleza, eu vou aqui, vou excluir, vou copiar isso para cá e tal. Não funciona assim porque não tem essa função aqui, ó, botão direito, ó, não tem exclusão. Eu não consigo dar dois cliques aqui, ó, editar isso aqui, tá vendo? Porque isso aqui é um dado, tá? Isso aqui não é você mexer com os dados dessa maneira. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, nós temos que tirar essa linha número um, remover a linha um para liberar com que a 2 venha para próximo ali daquela coluna e depois a gente evolua ela a se tornar as categorias, tá? Então vamos fazer o seguinte, como é que eu vou fazer isso, professor? Beleza. Você vai clicar nesta linha aqui, a linha um, tá? Tem alguns atalhos, primeiro a gente vai ver aqui. Eu venho aqui, ó, na minha página inicial, eu vou procurar aqui, ó, remover linhas. Remover linhas. Vou clicar na setinha. E aqui eu tenho, olha, remover linha superior, remover linha inferior, remover linhas alternadas, remover linhas duplicadas, remover linhas em branco e remover linhas com erro. Tá? Como eu quero tirar essa primeira aqui, ele é uma linha superior. Tá? Eu vou dar um clique. Ela vai abrir uma caixa de pergunta para mim e vai dizer quantas linhas, tá? Superior são as linhas de cima. Ela está me perguntando quantas linhas você quer que eu tire de cima. É por isso que eu estou falando, quando a gente está acostumado lá no Excel, o cara vai lá e pá, dá um delete na linha, né? Já some tudo, tá? Tem gente que vai para Excel, faz a limpeza lá e, e depois volta para cá. Cara, isso aí é técnica de ETL, vai de cada um, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu quero tirar esta primeira linha aqui. Então eu vou dizer para ele, olha, eu quero tirar a linha, só uma linha, a partir da superior, que é a primeira aqui. Tá? Então, quando eu digo remover linha superior, eu digo A1, ele vai pegar esta linha aqui. Se eu dissesse 3, ele ia pegar 1, 2 e 3 e remover. Vocês entenderam? Linha superior? Tá? Então, eu vou dar um OK aqui, ó. Pronto. Tirou a linha. E se você perceber, apareceu aqui, ó, uma etapa aqui, ó. Linha superior removida, que foi a linha número 1 que foi retirada. Certo? Então, nós removemos aquela linha, agora estamos aqui, ó, com o nome
e a coluna bem próximo um do outro, tá? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar esta linha 1 nas categorias, tá? Duas situações, tá, pessoal? Duas situações. Se você olhar aqui em cima, do lado da página inicial, eu tenho transformar e o adicionar coluna. Transformar e adicionar coluna. Qual é a diferença desses caras? Transformar já está dizendo, ele vai pegar algo e vai criar outro. Vai transformar a estrutura. E vai transformar algo que já existe, no caso, O né? que já existe, perfeito. Né? Como diz lá vai transformar a água que estava lá, vai transformar em vinho. Pá, transformou, tá? O Power Query do Excel é o mesmo Power Query do Power BI. É a mesma situação, tá? Então, o que acontece? Tomem cuidado quando vocês querem transformar algo. Claro, eu posso voltar com a etapa aplicada, mas eu vou pegar o dado que eu tenho e vou transformá-lo. O adicionar coluna, ele vai preservar o que ele tem, vai criar uma nova, fazendo o que você pediu. Então, ele sempre vai preservar o dado inicial. Né? Vai preservar o dado inicial. Então, se fosse assim, eu não mexeria com essa e criaria uma outra. Tá? Na nossa missão é pegar este cara aqui e transformar ele nas categorias. Então, se eu vou transformar, eu vou clicar em transformar. Presta atenção que eu estou com ele marcado aqui, ó. E bem aqui, ó, tem uma função aqui, ó. Usar a primeira linha como cabeçalho. Não sei se vocês estão enxergando aí, ó. Usar a primeira linha como cabeçalho. E eu vou dar um clique em cima dele. Já começou a ficar bonitinho. Entenderam o que eu fiz? Sim ou não? Mas a gente vai depois limpar isso aí. Transformou, no caso, uma linha em coluna, né? Na verdade, a gente pegou nossa linha, e elevamos ele a ser as categorias dos nossos Aham. dados. Beleza. Tá? Claro que ainda tem mais alguns erros aí. Até o Luiz Felipe colocou aí, ó. Na coluna 9 tem dados repetidos, a gente vai limpar isso aí. Tá? Isso aí só foi duas situações que a gente encontrou, tá? Não se preocupe. Tabela com problema é o que eu tenho mais todo dia para dar para vocês. Vou fazer de outra maneira aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Aqui. Porque na verdade ele vai ser, Edson, ele sempre vai pegar a primeira lá. Você quer pegar minha vaga, Felipe? Tem até eu vou conversar com eles lá e depois até posso passar o contato para vocês. É que eles sempre estão pegando gente para trabalhar com serviço lá fora. A vantagem é o pagamento em dólar, né? Aí vocês ficam fazendo dashboard. A questão é, às vezes, o inglês, né? Tem o inglesinho para conversar com o pessoal. Às vezes eles, o que eles querem? Aí vocês têm que conversar com eles, pelo menos o básico, né? O the books on the table, pô. Coloca a IA aí para ajudar vocês, vê uma maneira aí. Agora,
uma IA dessa, né? Eu não vou ficar falando nome, de repente lá o YouTube bloqueia. Já dá para treinar. Aí, doação simultânea. Tem projeto aí de $2.000, $3.000 aí para fazer. Tá voltando aqui, não deixar vocês empolgados demais, senão vocês ficam empolgados demais. Eu vi o do Google lá, simultâneo. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, ó. Em vez de eu ir para lá, transformar, bem aqui, ó, nesse pedacinho, bem aqui, ó, entre o número 1 e a coluna, tem uma tabelinha aqui, ó. Se eu clicar nessa seta aqui, ó, ele vai trazer algumas funções para mim aqui, ó. Tá vendo? São uns atalhozinhos. E aqui também tá, olha, usar a primeira linha como cabeçalho. O mesmo botão que estava lá tem aqui, ó. Se eu clicar, ó, subiu. Perfeito? Vamos lá. Então vamos procurar aqui o que tem mais. Vamos ver logo os dados repetidos, né? Eu vou dar uma olhada aqui, ó. Quantidade. Bem aqui, ó. Essas três colunas aqui, ó, elas estão repetidas. Vamos lá, como é que a gente pode fazer isso? Primeira situação. Aqui eu consigo, tá? Dar o botão direito em cima e remover aqui, ó. Tá? Aí ela sai. Se eu clicar aqui e remover, ela vai tirar uma só. Se eu segurar a tecla Shift, eu consigo marcar elas. Ó. Sabe aí qual é a tecla Shift? No teclado de vocês? Parece chifre, pô. Só aperta. Pega a primeira, Shift e aperta a última. Ó, marcou os três. Mas, professor, eu não quero apagar as três. Eu quero apagar a que está nome 1 e a coluna 9. Então, em vez de Shift, você segura a tecla Ctrl. Meu Ctrl tá ótimo aqui. Aí, ó. O Ctrl ele marca 1 a 1. Então, você não marca. Quem marca intervalo é o Shift e quem marca 1 a 1 é o Ctrl. Tá? Então, este cara aqui ele vai sair. Esses três carinhas vão sair daqui, tá? Isso aqui tá, essas colunas estão todas bugadas aqui, ó. Como diz a minha filha, tá toda bugada. Como é que eu posso também analisar isso? Olha só, antes de eu tirar, se você perceber aqui debaixo do nome tem uma linha aqui, tá vendo? Tá vendo que se eu botar o mouse em cima dela, ela vai dizer, olha, tá vendo? 100% válidos. Esses dados aqui, eles já estão prontos. Eu sei que quando a gente olha, a gente vê aqui que tem uma mistura ali, mas isso aqui não influenciaria numa análise aqui em relação aos dados, tá? Então, por isso que se eu botar o mouse aqui, ele vai dizer, olha, 100% válidos. Zero erro e zero vazio. Então, se você fizer a categoria, olha, tem 1.000 válidos. Data de venda. Os que estão completos já pela cor é porque não tem mais problema nenhum neles. Agora, olha só, os que estão com problema, eles vão já botar cinza lá, ó. Então, ele está dizendo aqui, ó, neste aqui, ó, tem 30 válidos, zero erro, só que aqui nesta coluna tem 970 vazio. Isso é um jeito de já ter uma visão do que tem nessa coluna. Olha esse aqui, totalmente cinza. Olha, zero válidos, não tem um dado válido, zero erro e tem 1.000 vazias. Não, não, só coloca o mouse em cima dela. Vai, passa o mouse e vai lá, ó. Não estou apertando nada, só colocando o mouse em cima da linha. Ok?
E o último aqui, ó, 31 válidos, 0 erro e vazio. Esses 3 caras eu não quero. Tu vem com o mouse, ó, Lucas, vem devagar e bota bem aqui, ó, nesta linha bem aqui, ó. Espera um pouquinho, tá? Lá, não mexe com ele, bota lá e para. Ele vai abrir. Só a pontinha. É que meu mouse tá gigante, porque normalmente eu boto para os alunos enxergar, aí eu boto ele maior. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: eu não quero essas 3. É uma linha bem baixa. Eu não quero esses caras aqui, ó. Vou marcar eles. Peguei o primeiro, vou marcar o último. Eu posso vir tanto pela página inicial, remover a coluna, ou eu posso dar o botão direito do mouse em cima e remover as colunas. Vou remover essas 3 aqui, ó. Faço aí, veja aí como é que tá a situação. Au! E professor, Diga. aí no caso a gente removeu porque são colunas que estão duplicadas. Mas, por exemplo, se na minha coluna nome eu tivesse linhas duplicadas, a gente conseguiria tratar, de repente, fazendo um Consegue também. split? Consegue também. Ó. Ah, ok. Nem precisa, no caso, digitar nada, é só no clicar, né, na opção. Só clicar. Fica no. Opa, tá travando a internet aqui. Aí, voltou. A questão, às vezes, é ter que parar. Por exemplo, o grande tempo que vocês vão passar é analisar essas tabelas. A gente passa muito tempo no processo de transformação, tá? Porque a gente tem que procurar. Às vezes a gente não enxerga uma coisinha que fica, né? Então, aqui no Power BI, a gente tem que ir mais com tranquilidade, porque é visual, né? Tem várias facilidades, como essa coluna aqui que mostra pra gente, tá vendo? Mas eu gosto mais devagar, porque com você vai perdendo bastante tempo aqui em informação, isso aqui, quando for para a parte gráfica, fica muito mais tranquilo. Vamos lá. Então, vamos dar uma olhada aqui nas categorizações de dados e depois a gente vê essa questão da divisão dos dados aqui ainda, que tem mais algumas coisinhas para mexer. Se você perceber, tá, pessoal? Do lado de cada nome, existe uma simbologia. Por exemplo, do lado do nome tem um ABC aqui, ó. Categoria ABC. Data, tem um símbolo de um calendário. Quantidade, tá vendo? 1, 2, 3. Significa isso aí, tá? Isso significa que é o tipo de dado, tá? Isso é importante até para o Power BI, quem estudou Excel também sabe que isso é importante para que ele possa enxergar o que ele pode fazer e não pode fazer com esses dados. Por exemplo, quando o tipo é um tipo numérico, ele já automaticamente ele já cria uma somatória, tá? Ele já cria uma somatória porque ele já entende ali que tem números e ele já tenta ver as categorias, ele já cria um símbolo de somatória, já soma ali tudo para de repente se precisar no futuro, né? Mas daí texto ele não faz isso. Então, por exemplo, se eu clicar com o mouse bem do lado, ele vai mostrar quais são os tipos de dados que eu tenho. Olha. Quais são os tipos de dados que eu tenho. Tá? Então, isso também faz parte.
Presta atenção, ele vai tentar detectar automaticamente, tá? Mas caso ele não consiga, você tem que fazer essa organização manual, tá? O Power BI tem evoluído, se eu não estou lembrado, acho que já teve 5 ou 6, eu acho, até mais do que 6 atualizações. Já mudou algumas coisas, principalmente ali na parte visual, tá? Mas, por isso, assim, é contínuo o estudo dessa ferramenta. Mas pode melhorar, de repente, daqui a pouco, na verdade, já tem IA embutido, mas é sempre bom ter o nosso olhar final aí, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nome. Então, eu sei que isso aqui são nomes, então eu defini como ABC, ó. Se você procurar ABC, nome. Categoria, ó, ABC. Data, ó, data e hora, tá? Tem um que já vem só com a data e outro é com data e hora. Tá? Isso aqui também dá para personalizar. Se você depois de vir aqui em uso de localidade, a gente pode personalizar o estilo da moeda ou o estilo da data e assim vai. Quantidade, geralmente com operações numéricas. Eu tenho dois tipos, tá? Eu tenho o número inteiro, tá? Que a gente está falando aqui, que sem casas decimais. Tá? Então ele vai estar aqui, ó, para gente. E eu tenho o 1.2, que ele representa números com casas decimais. Como é que é? Ah, tá preenchido. É que é 0 e 1, né? Outra coisa, monetário. Olha, se você for analisar, olha, o preço, ele não está correto, tá? Ele está como 1.2, ele está como número decimal. E não é para ele ficar número decimal, é para ele ser número decimal fixo, com a simbologia aqui, ó, do dólar. Esse cara representa operações financeiras. Então, por exemplo, o preço único eu vou trocar para número decimal fixo. Ó, ele já. E eu vou mudar o preço total para número decimal fixo. E aí você vai perceber que ele já vai organizar as casas, tá vendo? Olha, botou o ponto, botou a vírgula. Acho que eu vi alguém falar aí da vírgula. Aqui, ó. Ele já organiza. Todas, ele trocou todas, do início até o fim, os 1.000 dados. Então isso aqui, pessoal, é uma etapa importante vocês definirem, até porque depois, se a gente quiser fazer operações matemáticas lá na frente, isso aqui pode justamente não deixar. Não, na verdade, tá, pessoal? Isso aqui desculpa, este aqui é o financeiro. Essa tradução da Microsoft, tá? Essa é a questão da tradução. Mas o número decimal, já falou, casas decimais, e esse aqui seria a simbologia financeira. Eu não entendi até o porquê, se você for ver aqui no. Quem lembra, esse aqui é o moeda, lá no Excel, tá? Eu não sei porque essa tradução, ele, em vez de já ter colocado moeda, já tinha organizado isso. Ok? Até aqui, tudo tranquilo? Exato, tá, pessoal? Que tipo assim. É porque assim, pegando a pergunta aí do Edson. Foi do Edson? Foi. Para a gente da computação, trabalhar com um número decimal,
que você sente disso? Nós temos o que a gente chama de a parte inteira e a parte flutuante. Eu acho que para quem trabalha no dia a dia de mercado, o usuário, eu acho que não devia falar de ponto flutuante, essas coisas que é. Então, eu deixaria, sinceramente, ali como monetário. Mas mais ou menos a ideia é essa, tá? Eu tenho ali, para operações, eu tenho a parte inteira e a parte de flutuação, quer dizer, o 0,1, 0,2, é o que te diz. Mas para o pessoal que no dia a dia de trabalho, tu acha que vai chegar lá assim, o que é isso aí? Essa tabela de salário. Ah, não, é a minha tabela de ponto flutuante. Não fica bacana. Então eu prefiro explicar ela de uma forma mais próxima da máscara, como no Excel a gente vê na documentação, que é a máscara monetária que a gente diz. Mas é a mesma pegada. No chat, vocês sumiram. Então, voltando. Então, nós temos aqui, ó, organizamos dois, tá? A quantidade, ok. A data, né? Eu tenho uma tabela aí de data bem que dá para a gente usar algumas situações de importação de data, tá? Lembrando, tá, que apesar do Power BI ser poderoso, tá? Ele tem também suas limitações, tá? Em relação a questão de dados. A gente está usando, por exemplo, a versão gratuita, segundo a documentação da própria Microsoft, tá? É, a gente ali, eu não tenho, eu digo assim, eu digo que o limite é pela memória RAM do teu computador, tá? Então, depende da tua máquina ali, quanto maior a quantidade de dados, vocês têm que ter bastante memória RAM para trabalhar. Tá, aqui na data, se tu clicar aqui na data e vir na parte, por exemplo, usar localidade, tá? Deixa ele carregar. Eu consigo, por exemplo, aqui em data, ó, que ele vai pegar o campo. Todos os campos, só que numa telinha diferente, tá? Então, por exemplo, olha, texto, número decimal, vai mostrar aqui, ó, número fixos, percentual, tá vendo? A data. Aí a data, ele vai me trazer a localidade, tá vendo? Aí eu posso puxar a localidade. É a pergunta do Edson, né? Que eu botei agora para cá. Isso, aí você pode. Vai ter algumas situações que a gente tem que importar, às vezes eu vou ensinar vocês a quebrar isso aqui, porque de repente alguém quer um relatório que chama de drill down do dia, do mês, do ano, do semestre, do bimestre, do trimestre. Então a gente pode quebrar isso aqui, né? E linkar com uma outra tabela. Tudo bem? Então aqui nós fizemos esse trabalho do nome, metemos a situação dos dados. Vamos falar um pouco sobre extração de dados. Isso depende muito do idioma, tá? Isso depende muito do idioma. Pega em trabalho, então, como é? Como diz um amigo meu, para não ficar com problema no idioma, ele só pega trabalho do Brasil e de Portugal, aí fica mais fácil. Sabe? Eu digo que é importante, né? O Brasil e Portugal. Depende se for dólar, euro, tá ótimo, nem olho. Então vamos lá. Então, voltando aqui, a gente estava falando da questão das limitações, tá? Então, por exemplo, no Power BI, só para a gente botar, deixar aqui, né? Não há um limite fixo de linha, tá? Ele não tem um limite de tabela. Por exemplo, um modelo com 500 milhões de linha, elas podem ocupar ali 1 giga
Se os dados forem numéricos, tá? Ali de baixas situações. Agora, assim, um modelo ali com 10 milhões de linhas, isso aí tem que tomar cuidado que pode estourar o limite ali na memória estrutural. Em nível de coluna, o limite técnico do Power BI chega a ser de 2 milhões e 100. Vou botar aqui como 2 milhões e 200, arredondando, tá? Colunas por tabela, tá? Então, cara, agora assim, eu já peguei tabelas, tá? Power BI que tu botar 100 colunas, dependendo do teu computador, ele cai muito a performance dele, tá? Já começa a ficar bem lentinho algumas coisas. Então a gente tem que tomar. É aí que eu digo que, por exemplo, se você tiver ali 3 milhões, aí eu acho, eu vai um Python da vida, pega um, vai já parte para o que já é um Big Data, né? Para uma estrutura dessa. Então tem que tomar cuidado, porque se você for aplicar fórmulas, outras coisas, já começa a ficar bem pesado. Ok? Limitações? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre extração de dados. Então vamos ver aqui o seguinte: eu tenho na categoria, tá? Eu tenho duas informações de um lado, né? E eu tenho aqui que nós chamamos um delimitador, tá? Eu tenho um delimitador que está dizendo assim, ó, eu tenho BSC traço 001, ALM traço 005, LMP traço 003, BSC, tá vendo? Vamos imaginar que eu queira remover a informação do lado esquerdo, né? Então o que eu posso fazer? Vamos lá, duas situações. Se eu quiser substituir essa coluna só com os primeiros elementos do lado esquerdo, eu me trabalharia no transformar, tá? Bem aqui, se você olhar, tem tanto transformar como adicionar coluna, eles têm um campo chamado extrair. Tá? Extrair. Esse cara vai justamente extrair informação daqui. Se eu usar ele no transformar, tá? Ele vai extrair a informação e vai trocar por essa coluna aqui pela nova informação. Tá? O que eu quero fazer? Eu quero colocar agora uma coluna nova com os dados que foram extraídos para vocês poderem ver. É isso aí. Então eu vou fazer o seguinte: vou lá agora adicionar a coluna. Como eu não quero mexer nela, eu quero manter meu original, eu vou no adicionar a coluna. Vou procurar o campo extrair. Então, se você olhar, está bem aqui, ó. Extrair. Eu vou clicar. Vamos ver o que eu tenho aí. Quem está com o seu aberto aí, tá ok? Então, nesse campo, tá? Eu tenho algumas situações aqui. Extrair os primeiros caracteres, remover os últimos, remover intervalo, um texto antes, e aí chegou onde eu quero. Um texto antes do delimitador, um texto após o delimitador e um texto entre delimitadores. Tá? Nesse caso, eu só tenho aqui, neste exemplo, eu tenho só um texto antes, tá? Eu também poderia um texto após, facilita mais. Se eu fosse pegar os primeiros caracteres, olha, se eu pegar aqui, quero extrair os primeiros caracteres. Ele vai perguntar quantos. Aqui tá fácil, tá? Por que aqui tá fácil? Porque tá padronizado. Se você olhar, é sempre 3, tá vendo? 3 caracteres, ó. Aí tá fácil. Tá? Porque se eu chegar aqui e colocar 3, ele vai me criar uma coluna aqui, ó, com os 3, tá vendo? Por isso que eu digo que tá fácil. Vou apagar ela aqui, ó. Apaguei. Porque todos estão no mesmo padrão, ó. 3, 3, 3, 3, 3, 3, e aí fica mais fácil. Mas se tivesse algum com 4 elementos, outro com 5 elementos, já ia dar bronca. Né? Você falando, tá fácil porque tá tudo padronizado. Mesma situação se eu chegar aqui e na extração e dizer, eu quero
Ó, os últimos caracteres, né? Então ele vai contar de trás para frente. Primeiro caractere e último caractere, ok? Então vamos lá. Dando continuidade. Então eu tenho um intervalo. Aí se eu fosse pegar aqui um intervalo, índice inicial, eu quero começar a partir da letra tal e botar o número de caracteres. Isso também não dá para fazer nesse aqui, porque ele é muito variante, tá vendo? É B, A, L, T. Então a melhor saída que eu tenho é esse aqui, ó. Delimitador. Texto antes do delimitador. Ou após, ele vai pegar o lado direito. Eu quero pegar o lado esquerdo. Então eu vou pegar o texto antes. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai perguntar, beleza, qual é o delimitador do texto? Se você perceber, ó, tem um tracinho aqui, ó. Esse cara que está delimitando os extremos. Vou dar um tracinho para ele. Então eu estou dizendo para ele que o delimitador é esse tracinho. É ele que está dividindo o texto em duas partes. Sim ou não? Beleza. Então, quando eu cheguei aqui, ó, deu o tracinho, eu der OK, ele vai lá, vai fazer a extração e vai me dar aqui os dados aqui, ó. Ó. Então, ele pegou a partir do tracinho, como eu disse, antes do tracinho, então ele pegou os três primeiros e trouxe para cá. Certo? Aí eu posso vir aqui, ó, onde está aqui a minha categoria, ó, dar dois cliques e dizer, beleza, olha, categorias. Vamos dizer que ali essas categorias sejam os estaduais. Só dar um exemplo, tá? Então poderia botar categorias de marca. Só dar dois cliques aqui, eu consigo mexer no nome da minha estrutura. Vamos fazer a mesma coisa com as categorias numéricas, tá? Então vou fazer a minha situação. Vou marcar aqui, eu vou extrair. Como eles estão do lado direito de um delimitador, vou pegar aqui, ó, texto após delimitadores. Quem é o delimitador? O tracinho. Então, tudo que tiver lado direito desse tracinho, isso tem que tomar cuidado quando eu falo de trabalhar com os primeiros caracteres. Porque nem todas são a primeira, entendeu? Ó, fiz a remoção lá, tá vendo? Então, o primeiro eu usei para extrair os dados antes do limitador e o segundo depois do limitador. Vou colocar aqui, ó. Vamos dizer que seja aqui seja as categorias de qualidade. Tá? Então, opa, aquela numeração ali seria, vamos imaginar que seja a qualidade do produto. Deixa eu pegar uma água aqui para mim.
Eu passo um minuto por você pegar uma água aqui, pô, você já tô. Que é isso já, pô, de óleo nessa rede, pô. Não, ele vai criar um dado interno dentro do Power BI, tá? Então, voltando aqui. Quando a gente salvar, tu vai dar uma olhada. Ele vai criar essa tabela interna dentro do Power BI. Por quê? Porque assim, os teus dados brutos, eles continuam original lá, tá? Esse que você está trabalhando, ele vai ficar dentro do Power BI organizado. Então, voltando aqui, né? Nós fizemos um processo de extração. Cadê? Tem um processo de extraçãozinho. Vamos fazer mais uma aqui, tá? Esse aqui é bem interessante. Este aqui, ó, cara, é um dos maiores desafios que a gente tem, ó. Se vocês olharem aqui, biscoito moço 140, farinha Dona Benta 1 QG, tá vendo? Então, este carinha aqui, deixa eu até pegar ele aqui, tinha que botar na apostila. Isso aqui é um dos maiores desafios que a gente tem, que às vezes o cara quer deixar só o nome do produto, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tem um sistema inteligente, tá? Que a gente pode fazer com o Power BI em relação a isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Presta atenção. Nesta coluna que eu tenho aqui, tá? Se você analisar. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê o meu? Nós vamos ter que criar uma coluna, né? Que ele vai justamente. Cadê? Perdi a ferramenta. Coluna com índice. Coluna. Mudou aqui. Peraí, deixa eu ver como ela não tá abrindo. Ah, tá aqui. Eu não estava abrindo. Então, o que acontece? Nesta coluna aqui, o que eu vou fazer? Não, eu quero, por exemplo, tentar deixar só o nome do produto, tá vendo? Eu não estou querendo que fique aparecendo essas unidades aqui. Tá? Vou dar um exemplo. Eu deixei essa bagunça aí só para gente. Então vamos imaginar que eu não queira que fique aparecendo esses nomes aqui. Se você analisar, pessoal, beleza, acabamos de estudar a extração de dados, vamos extrair isso aí. Cara, não vai dar, porque olha só. Primeiro, se a gente pensar em extrair ele e dizer assim, cara, vamos remover os últimos caracteres. Aí diz, beleza, então vou ver aqui, 144. Aí diz, eu quero remover os últimos 4 caracteres. Só que esse aqui é 3 mais um espaço, tá vendo? Tem uns que são 3, tem uns que são 4, tem uns que vão ser. Não tem, tá vendo? Então, se eu tivesse que tirar 4, os últimos 4 caracteres, por exemplo, esse mouse aí, já ia perder essa palavra aqui todinha, tá? Então, isso aqui ia dar um trabalho do caramba fazer isso. Então, o que foi que o Power BI fez? Não tem um padrão. Boa. Não tem um padrão. Ele criou um cara chamado, para esse tipo de caso, coluna exemplo. Tá? Coluna exemplo. O que a gente vai fazer? Vamos marcar aqui e vamos apertar nessa coluna exemplo. E vai trazer isto aqui para gente. Ok até aí?
Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui para ele, nessa coluna exemplo aqui, ó. Tá? Ele vai, vamos dar um OK. Oh, caramba. Eu vou clicar aqui para ele, nessa coluna, e eu vou escrever o que eu quero, tá? Então, por exemplo, eu quero aqui, ó. Vou botar aqui 140G. Vou dar um Enter. Tá? Então, vamos lá. Essa coluna que eu vou querer, eu vou tentar. Vou fazer o seguinte melhor. Ou eu vou tirar os números, ou eu tiro o texto. Vamos fazer dos dois jeitos. Vamos fazer o seguinte: vamos tentar primeiro tirar os números. E depois a gente tenta só montar o texto. Tá? Vamos imaginar que eu quero tirar só os números lá. Então, vou dar. Eu quero 140G. Vou dar um Enter. Então, o que vai acontecer? Olha o que ele aconteceu. Ele tentou, analisou, né, a coluna de vocês e ele tentou identificar o padrão, tá vendo? Alguns ele já identificou, tá vendo? De primeira. Outros não. Então a gente vai ensinando ele. Vou dar 2 cliques aqui no de baixo. Eu quero aqui, ó. 1 QG. É junto. 1 QG. Ó. Não ficou legal. Aí aqui, ó, 1,5L. 160G. Olha, tá vendo? Tem 1000 dados, não te preocupa. Quanto mais você ensinar ele, aí aqui, OK, 2L. Sim, tu vai ver até onde está um padrão legal para ti. 130G, 2L, tá? 2L. Olha, esse aqui já está bem melhor. Tá? Que sim, presta atenção. Isso aqui, tá? Ele não vai chegar a ser 100%. Eu vou chegar próximo ali. E aí a gente depois vai ajustando. Entendeu? Ele vai chegar ao bem próximo e a gente fica perto de um padrão. Isso. Ele vai aprendendo, como se fosse um aprendizado de máquina. Ele vai tentando identificar o padrão. E aí depois ele vai montar essa coluna. Sim ou não? Quando eu viro para cá é porque eu estou olhando o chat de vocês aqui, tá a minha câmera. Essa ferramenta é muito bacana, porque tudo que tem fora do padrão, tá? Ele vai tentar identificar. Né? Vou pegar aqui outro exemplo aqui, ó. Vou pegar a mesma coluna aqui, eu vou cancelar aqui, ó. Vou fazer de novo, tá? O que eu fiz? Cliquei aqui, coluna exemplo. Ó, por exemplo, aqui eu vou fazer o seguinte: em vez de colocar o número, eu vou fazer o seguinte: eu vou biscoito moça. De primeira, olha só. A gente vai ajustando manualmente. Acho que ficou por fora. Olha essa aqui ó, que eu peguei, tá vendo? Olha. Botei lá, biscoito moça. Ele já identificou que eu quero só o texto. Ó. E tirou todos aqueles que estavam lá. Ó. Então, se eu der agora aqui texto é bem melhor. Então, aqui, ó, se eu der um OK, agora eu tenho uma coluna, olha. Posso puxar essa coluna. Vou dar um clique nela para cá, ó. Eu posso chamar aqui que isso aqui já está o nome, ó. Vou botar um Ozinho aqui no final para dizer que está organizado esse aqui, ó. Já começou a ficar mais bonito. Apesar, se tu olhar aqui, ó, coloquei só um, eu poderia ter digitado mais, né, para ver se ele manteve o padrão. Ó. Eu vi um L ali. Ó, alguns ainda tem aqui aparecendo, tá vendo? Porque eu escrevi uma vez só. Se eu chegar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais informações para ele. Eu vou remover ela. Coluna exemplo. Vamos ver se ele consegue ficar mais rápido. Biscoito
Moça. Enter. Ó, Farinha. Dona Benta. Enter. Ó, Vejante. Isso aqui é só para quem tem dinheiro. Ó, Vejante Vênis. Ó, ele tá adaptando. 10. Fit. Nestlé. Tá? Mouse. Quanto mais informações você ensinar para ele, mais ele vai. Ó, esse aqui tá. Vamos botar aqui refrigerante Guaraná. Ele já teve uma. Hoje vai ser mais rápido agora. Ó. Opa. Veja até onde chegar o mais próximo que vocês querem, porque depois a gente pode só fazer uma alteração. Ele vai te identificado até melhor, tá vendo? Aqui ele já identificou, não ficou tão bacana como o outro tava. Então, toda vez que você for trabalhar com. Ele vai fazer um aprendizado diferente. Ó. Conta. Ele conta, tá? Já vou explicar que tem mais uma técnica para isso aí, tá? Então, eu preenchi vários aqui, ó, para ver se ele já tira alguns, ó, mas ainda tem uns aparecendo aqui, ó. Esse espaço tem uma técnica de remoção, porque ele pode atrapalhar o cálculo de caractere. Tá? Então, isso aqui, tá, pessoal? Ele isso aqui é justamente, tá? Um método de aprendizado, tá? Tem aí envolvido um pouco de aprendizado de máquina, tá? Houve várias melhorias na coluna exemplo, tá? E cada vez isso aqui tem melhorado porque as inteligências artificiais elas têm melhorado. Isso aqui é a coluna exemplo, tá? Você dá OK, ó, ele já vai criar a nossa coluna lá, ó. Então, posso puxar ela para cá. Vamos dizer que eu não quero mais essa aqui. E agora essa aqui vai ser o meu nome. Tá? Isso aqui a gente vai fazer, vai devagar, a gente vai trabalhar com ela. Né? Depois você pode justamente, essas que você não tem, por exemplo, eu quero água sanitária IPT 1 litro. Se eu der um botão direito em cima, aí eu posso substituir esse valor. Aí ele vai ajustar de todas as outras. Tá vendo? Pode alterar ela de novo. E sabe uma coisa que eu não quero, eu posso voltar lá e ela vai reestruturar. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui? Só para relembrar, nós fizemos a limpeza das colunas, removemos uma linha, né? Fizemos a questão dos tipos de dados, fizemos uma extração de dados e agora estamos na coluna exemplo. Só na primeira aula de transformação, né? Ainda não tiramos as duplicadas ainda. Só nisso. É só
Normalmente, tá, o pessoal tem pedido dash, uma média de 3.500. Só para fazer um dash simples assim. Eu prefiro que vocês se capacitem para que vocês consigam até pegar trabalho lá fora, pô. Pronto, vai começar. Agora arranjar um parceiro aí, ó. Depois eu conto para vocês que essa peça aí fez o Luiz Felipe aprontou uma comigo aqui, tá? Então vamos lá, só para a gente poder ficar bem. Olha aí lá, todas as nossas etapas que foram cumpridas, tá vendo? Eu gosto muito também de fazer isso aqui, tá? É, vamos lá. Vamos, acho que foi até o Edson LinkedIn, e depois eu até passo para vocês aí o contato que eu tenho aí, para eles sempre estão trabalhando com a questão de pessoas no exterior. Eu vou conversar com eles aí eu para passar para vocês. Mas não é para vocês ir para lá, pô. É para vocês trabalharem aqui. Não vou que eu nunca peguei esse contrato de ir para lá, só peguei aqui. Para lá, para fora eu já peguei, mas no caso eu fui estudar lá fora e depois eu voltei. Mas eu nunca peguei trabalho aqui para ir para lá. Eu sou muito desconfiado com isso. Tem que passar por toda uma validação, trabalhar de casa, tá? Então, só para a gente voltar aqui. Vamos imaginar que eu não sei se tem algum espaço aqui, tá? Algum espaço. Então, se você olhar aqui, ó, lá no transformar, não, cadê? Aqui no formato, olha. No formato, eu tenho aqui, ó, o cortar e o limpar. Tá? Depois a gente vai testar isso aqui numa planilha que eu tenho aí para mostrar para vocês. Mas aqui no formato, que acho que foi uma pergunta que fizeram aí eu vi. Olha, o cortar, ele vai limpar espaços em branco. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Eu vou pegar aqui esse biscoito moço, eu vou substituir ele aqui. Ó. Eu vou botar ele aqui embaixo. Vou dar 2 espaços e vou colocar ele lá. Só para mostrar para vocês. Ó. Então, se você perceber, o biscoito aqui, ó, o biscoito moça, tá? Ele deu um espaço aqui, olha. Ele tá diferente dos outros, tá vendo? Ele tem um espacinho bem aqui, ó, na frente. Eu acho que não ficou muito visível, né? Deixa eu fazer mais. Ó, eu acho que agora ficou mais visível. Então vamos, o que é que eu posso fazer, tá? Depois a gente vai pegar aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Você pode vir aqui, ó, formato, e aqui tem um cortar. Esse cortar, ó, ele tirou lá, tá vendo? Ele tirou os espaços em branco, o cortar. Ele tira tanto do início como do fim. Ah, isso aí imagina aí de 1 milhão de dados. Ah, a gente fez de 1.000 dados. Imagina aí, uma tabela de 1 milhão e tu faz isso aí, já dá uma limpada legal. Beleza? Ele remove também numericamente, tá? Mas sem no fim, né? No caso, tá dizendo, né? Deixa eu ver se eu consigo simular aqui um outro erro aqui.
Até aqui tudo tranquilo? Beleza. Tá bacana, tá nessa pegada, tá legal. Então vamos lá, só para a gente finalizar essa questão agora. Então, então a gente pegou lá. Deixa eu ver aqui. Eu quero um exemplo de um caráter que não. Tá. Depois a gente vai estudar mais o formatar. Eu tenho uma planilha só problemática com isso. A gente vai ver cada um desses aí, não se preocupe não, tá? Então o que acontece? Eu já fiz aqui um trabalho de categoria, nome, fizemos a categoria, data e venda, quantidade, preço unitário, preço total. Depois a gente vai trabalhar a parte de cálculo. Então vamos imaginar que a nossa planilha já esteja. São ilimitadas. Suas variáveis são ilimitadas, né? Por exemplo, num cadastro de table, você tem diversos. Sim, ela vai puxar aqui os campos, tu tá falando? Se tiver mais de 2 milhões de colunas, aí já dá problema. A partir de 100 colunas já começa a ficar. Mas esse número de linhas também depende muito da memória RAM do teu computador, tá? É por isso que no pacote 365 tu consegue trabalhar na nuvem. Ah, não, isso aí dá para 1 milhão, tá brincando aí. Então, olha só, vamos imaginar que a gente já finalizou nosso trabalho aqui, tá? Então, eu venho aqui agora no página. E aqui, ó, eu vou fechar. Tá? Durante essa semana, a gente vai trabalhar mais dados aí, vão puxar. Eu vou fechar e aplicar. Ele vai ler as alterações, ó, que foram feitas. E vai puxar para aqui. Essa leitura é o nosso load, tá? Então, tá aqui os dados trabalhados, olha. Lembra que eu falei que os campos numéricos, ele já coloca sinal de somatório, olha. Sinal de somatório aqui, ó. Tá? As categorias, tal. Isso aqui depois a gente vai trabalhar cruzamento de dados, tá? E aí é mais uma questão estatística aqui para a gente poder, né? Mas não é muito difícil que eu vou mandar para vocês. Então o que eu tenho aqui, ó, já trabalhado. Eu estou no campo para criar o dashboard. Aqui eu consigo ver esses dados, ó, que a gente trabalhou lá, ó. Porque daqui nesta parte, tá, de coluna, a gente vai trabalhar as medidas. Tá, vamos lá. Você tá onde? No Transformar? Só me confirma. Tá, eu tava aqui, ó, na transformação de dados. Aí eu fiz assim, aí eu falei, vamos imaginar que a gente tenha finalizado. Aí você vem aqui na página inicial, fecha e aplica. Aí ele vai ler e vai trazer para cá as informações que a gente trabalhou. Sim? Ok. Então, para o Power BI, você já está com os dados aqui para ser trabalhados. Né? Começar para criar o dash. Mas pode acontecer algumas situações que a gente precisa criar fórmulas, criar algumas situações que a gente precisa de cálculo. E aí a gente vai, ó, a gente está na área de relatório, a gente vem para cá, ó, modo de exibição de tabela, que são os nossos dados que a gente tem, tá vendo? Aqui a gente vai trabalhar medidas, que são fórmulas em si, e colunas que a gente precisa criar, né, para de repente resolver alguma situação de um cálculo, né? Por exemplo, eu tenho quantidade e preço. O que eu posso, por exemplo, tirar com quantidade de preço? De repente eu posso montar uma planilha, ah,
faturamento, né? Uma coluna de faturamento, uma coluna de repente. Isso eu tenho que olhar os dados e ver o que a gente pode me entregar, tá? A terceira lá agora, ó, são as relações. Como eu só tenho uma planilha aqui, ó, só uma tabela de dados, ele só me traz uma tabela de dados. Vai ter um momento que a gente vai ter umas três aqui e elas vão dizer, cara, essa aqui tá conversa com essa, etc. Então, esses três primeiros aqui é o que a gente vai passar mais tempo. Nesse momento, tá, pessoal? Nós estamos focando na transformação. A gente vai passar bastante tempo na transformação. Depois a gente vai vir para cá montar só o final, que é o dash. Tudo bem até aqui? Beleza. Tá? Então, olha só. Eu acho que hoje, eu já vou mandar uma mensagem para vocês, que é para mim começar a cadastrar vocês lá naquela plataforma lá, onde está o material. Eu já mandei o link para vocês das planilhas para vocês treinarem em casa, tá? Power BI só o Windows, tá? Na parte de Android é só visualizar. E as duas aulas gravadas já estão lá. A partir de hoje já começo a subir as aulas. Terminou a aula agora, à noite eu já vou subir as outras aulas, tá? Tudo fechado? Ok? Então peguem as planilhas, a planilha lá, e tenta fazer esse trabalho que a gente fez. E aí devagar a gente vai avançando. Pessoal, tem que treinar, não tem jeito, tá? Power BI, Excel, Python, R, todas as áreas de dados, vocês têm que treinar. Não dá para aprender por osmose, pô. Só olhando. Tentem parar e dar uma treinada. Pode falar, Edson. Não, não. Aqui não. Nesse momento não precisa. Tá? Vai ter um outro. Se você pôs desse curso, eu vou abrir um outro que aí já tem SQL, vai ser para análise de dados e aí já vai ter SQL, essas situações aí que a gente vai botar. Tudo bem? Na verdade, a gente vai ver como a gente faz. Normalmente a gente tem abrido curso presencial e EAD, tá? Um negócio que tem dado muita gente para esses cursos e os nossos laboratórios não sustentam. Por exemplo, para vocês terem noção, esse curso aqui deu mais de 200 pessoas. Ainda estou vendo aqui 31, depois a gente vai fazer a frequência, mas tinha 200 inscrições. E aí nosso laboratório no máximo sustenta 30. Então é por isso que a gente acabou optando por essa situação. Eu também, assim, tem sido mais proveitoso. Só que eu tenho pedido para o pessoal do Senai sempre pedir para vocês para conseguir uma máquina, outras, tá? Porque é como eu disse, às vezes fica muito ruim um aluno escrever num curso desse e aí não tem como fazer. Usa o celular hoje em dia, né? Pega um PCzinho comum, tenta fazer. Eu sempre estou pensando em ideia aí para vocês conseguirem, quem tem celular, quem não tem PC. Mas eu vou pensar direitinho em mais algumas situações. É verdade, Edson. Beleza, então? Estamos combinado? Então hoje a gente fecha e aí a gente já avança na quarta-feira mais uma etapa.